Bom, inicialmente eu cumprimento a todos, meu bom dia a todos. É uma honra estar hoje aqui com vocês. Quero fazer aqui de público um agradecimento e um elogio ao doutor Bolsinhas, né, pela organização do evento e pelo convite formulado. O doutor Bolsinhas sempre está à frente da organização de vários eventos e simpósios, né, sempre um sucesso. E ainda conseguiu trazer aqui para nós hoje o ministro Brandão. Quero cumprimentar o César, que é meu velho amigo. Nós coordenamos vários cursos aqui na OAB de Direito Coletivo. E o meu amigo, parceiro, colega de trabalho lá da São Bernardo, o Gilberto Maestro. Nós também estamos lá na graduação e na pós-graduação juntos, né? Para falar de sindicato, sindicalismo, liberdade sindical frente à reforma, eu fiquei pensando, falei, o que eu vou falar, né? Porque a lei, ela veio realmente reordenar os poderes, né? Toda a reforma de código, se é um artigo pontual, uma questão pontual, não fica tão notável, mas quando nós reformamos assim, né, um código ou toda uma estrutura, um arcabouço, o que está por trás da cortina, né, é a reordenação dos poderes. E foi isso que aconteceu. Existe aqui, no pano de fundo da reforma trabalhista, uma reordenação dos poderes. Retirou-se poderes do sindicato, retirou-se poderes da lei e remeteu-se à autonomia privada e individual. Exortou-se aí os poderes contratuais e até mesmo a fixação unilateral das condições de trabalho pelo empregador. Na verdade, é isso. Foi uma reordenação de poderes. Nesta reordenação de poderes, existe uma reordenação das fontes do direito. O Estado sai do cenário jurídico e deixa para a sociedade e para as partes a autorregulamentação dos interesses próprios. Questões que eram reguladas pela lei agora ficam para a negociação coletiva e algumas questões ficam para o acordo individual. E algumas delas ficam para a decisão unilateral do empregador. Né? Por exemplo, plano de carreira e plano de cargo e salário, o empregador é que vê qual é o critério que ele vai adotar, merecimento ou antiguidade. Ele pode elastecer 2 horas por dia na jornada, alegando imperiosa necessidade. E a lei não fala nem imperiosa necessidade do quê, né? A jurisprudência, a doutrina vai sinalizar aí que deve ser imperiosa necessidade de serviço. E o sindicalismo, né, houve um enfraquecimento dos poderes do sindicato, evidentemente, principalmente na questão do custeio que o doutor Gilberto vai tratar, e acabou quebrando as pernas do sindicato, vamos dizer assim, porque ele não esperava por tudo isso. O que sempre se cogitou é que essa reforma deveria ter uma transição para os sindicatos irem se adequando. Muitos sindicatos estão aí fechando as portas, vendendo patrimônio, despedindo o jurídico, despedindo funcionários, tentando se reordenar, né? E a questão também do direito material, que está assim, Deus nos acuda, vamos dizer, né? Eu vi ontem que a TAM está demitindo 1.300 pessoas e vai ser tudo terceirizado. Então, o futuro do Brasil, o futuro do direito do trabalho é a informalidade e a terceirização, né? Amanhã também vou dar um painel sobre os impactos na Previdência e o futuro da Previdência assistencial, porque ninguém vai conseguir cumprir as carências, a rotatividade não vai deixar com que o trabalhador cumpra os requisitos para qualquer benefício. Então, e o futuro previdenciário será ou uma aposentadoria por idade no salário mínimo ou aumentar, vamos dizer assim, o peso no Estado com a questão de assistência social. Isso me preocupa, né? Mas, de outra forma, nós vamos partir da premissa que a lei está aí. Enquanto ela está aí, ela está sendo aplicada e nós temos que verificar o que dá para fazer com o que aí está. Eu achei muito interessante a palestra da manhã, que diz que nós temos que ter uma visão sistêmica, sistêmica da própria CLT para ver as incongruências internas e uma sistêmica do ordenamento jurídico, olhando a lei à luz da Constituição e tentar achar caminhos interpretativos e diálogo das fontes de modo a achar uma interpretação e elaboração de uma norma individualizadora para o caso concreto, a justiça do caso concreto, que dê a tal sonhada segurança jurídica na relação trabalho-capital. Então eu falei, olha, eu vou ver quais os desafios, né, que o sindicato tem diante deste momento. Então eu tracei aqui algumas regras nesse sentido, doutor. Quais são os pontos da reforma que mais trouxeram impacto, vamos dizer assim? Bom, primeiro o custeio, né? Suprimiu-se aquele custeio que era obrigatório e agora precisa da autorização prévia e expressa.
A flexibilização por acordo individual, né? É possível contratar jornada, salário e despedida, tudo por acordo individual agora. Não é necessária mais a presença do sindicato nas homologações de rescisões contratuais. E se houver, né, empenho da empresa ou do trabalhador, o sindicato pode até assistir na quitação anual das despedidas. A negociação coletiva, que agora vai ter a prevalência do negociado sobre o legislado. Os limites não estão muito claros, porque ao mesmo tempo que lá está listada todas as matérias constitucionais que não são objeto de negociação coletiva, ao mesmo tempo a própria CLT diz que norma de medicina, higiene e segurança do trabalho não inclui mais intervalo. Então, olha a incongruência interna aí, né? Nós vamos ter que trabalhar muito para parametrar quais são os limites da prevalência do negociado sobre o legislado. E a negociação coletiva, qual é o âmbito de aplicação? Sabe por quê? Eu tenho visto o Ministério Público em termos de ajuste de conduta e tenho visto alguns julgados dizendo que a norma coletiva agora só se aplica para os sócios. Porque quem não pagar não tem direito à cobertura da norma coletiva, e eu acho isso o tiro no pé, e aí afunda o sindicalismo de vez. Porque se nós entendemos que o sindicato só representa os sócios, né, e só quem pagar é que vai ter o direito, como é que ficam as pessoas então que não são associadas? Haverá uma subclasse de trabalhadores, aqueles cobertos pela norma coletiva e aqueles que não estarão cobertos pela norma coletiva? Não seria precarizar ainda mais via interpretativa, né? Eu estou preocupada com essa vertente que até ignora o que está na Constituição, que diz que o sindicato representa toda a categoria. Nós estamos ignorando o que está escrito lá. A palavra categoria que está lá, houve uma recepção do conceito de categoria que já estava na CLT e que milenarmente, né, nós trabalhamos esse sentido. Então, qual é o primeiro desafio do sindicato dentro desse contexto, né? O primeiro grande desafio é buscar o associativismo. Nós sabemos que só a união faz a força. Existem sindicatos altamente representativos, mas neste balaio de gato todo, existem milhares de sindicatos que têm pouca representatividade, poucos sócios, esses vão combalir. Esses já estão acabados, né? Tem que buscar, então, novas formas de representatividade e associativismo. Ampliar essa representatividade. Por que os desempregados não são mais representados pelos sindicatos, né? Por que não existem políticas de atuação na categoria para inclusão dos desempregados, bolsa de emprego, sei lá, qualquer coisa que traga o desempregado que continue sendo sócio, né? E até uma suspensão da exigibilidade da contribuição associativa enquanto ele está desempregado, né? É possível trazer esse indivíduo para dentro do sindicato. Estagiários, nossa, nós temos, algumas empresas têm 70% de estagiário. A Caixa Econômica trabalha com estagiário, né? Muito estagiário. E quem representa os estagiários? Ninguém. E a maior parte dessas pessoas estão espalhadas por aí, e hoje nós temos até estagiário de segundo grau, né? O pessoal do telemarketing é tudo estagiário de segundo grau, sabia? Os meninos nossos estão todos enlouquecidos lá no telemarketing. E os teletrabalhadores, não há como fazer o controle. Quem são esses teletrabalhadores, onde eles estão e buscar a representatividade desses teletrabalhadores. Deveria haver um cadastro desses teletrabalhadores e um controle da movimentação deles para quem trabalha ou quem não trabalha, ou quem toma o seu serviço, né? Assim como nós tínhamos um descontrole na área do cooperativismo, e hoje nós temos a OCESP, que é uma entidade que controla todas as cooperativas que nascem, a atuação delas e tudo mais, eu acho que deveria ter aí um novo direcionamento, que são políticas de atuação do sindicato, né? O sindicato, ele tem várias funções, né? A função social, econômica, política, assistencial e de arrecadação e busca de novos custeios. É necessário reforçar essas funções, todas elas, perspassar por cada uma delas e verificar cada sindicato, que a atuação que está fazendo em cada uma delas, e verificar qual a forma que cada sindicato pode arrefecer ainda mais, né? E essas questões das funções do sindicato. Como compatibilizar essa nova sistemática da contribuição sindical facultativa com o sistema constitucional, né? Eu acho que um estudo constitucional e ainda uma atuação sistêmica do sindicato como um todo, não só de um ou de uma central, perante os tribunais, primeiro,
para rever a súmula ou o precedente normativo 119 do TST, provocar lá uma revisão daquele precedente. E segundo, na minha opinião, houve um equívoco palmar do Supremo ao editar a súmula 666, que se transformou depois na súmula 40, que diz que a contribuição confederativa é devida só pelos sócios. Porque se ela está na Constituição, a Constituição diz que o sindicato representa toda a categoria, a conclusão lógica sistêmica interna da Constituição é de que ela seria devida por todos os presentes da categoria. Talvez fazer aí um incidente de revisão desta súmula vinculante, né? O sindicalismo provocar a revisão dessa súmula vinculante, porque ela está na contramão daquilo que a Constituição prega, né? Eu trouxe todos os artigos constitucionais que falam sobre isso. E ainda eu fiquei pensando, puxa vida, se a contribuição agora é voluntária, se a contribuição agora não é mais pública, não é mais imposto, e agora ela é uma contribuição só dos sócios ou dos representados, como é que fica a questão da imunidade que o sindicato tem? Porque a lei dá imunidade tributária para o sindicato nas suas contribuições. Então, como compatibilizar isso? Está lá a imunidade das rendas do sindicato, continua lá, porque ele era uma pessoa que arrecadava impostos, né? Então, tá essa congruência. Eu acho que uma ação declaratória da natureza jurídica desta contribuição seria de bom tom pelo sindicalismo. Entrar com uma ação declaratória da natureza jurídica dessa contribuição frente a todo esse arcabouço constitucional que rege a contribuição sindical, né? Fixar aqui uma uniformidade de procedimento dessas cobranças. Cada sindicato está tomando uma postura, né, doutor César? Um está entrando cobrando individual o trabalhador, outros estão falando que a Assembleia é que é legítima, outros estão dizendo que só os sócios é que devem, e não há uma uniformidade de critérios na cobrança dessa contribuição sindical e nem na fixação dessa contribuição sindical. Cada sindicato está tirando para um lado, vamos dizer assim, né? E nós temos uma chuva de ações, cada uma tirando para um lado, e não há uma sistematicidade de atuação sindical, uma política de atuação, inclusive judicial, do sindicato. Isso é bom? Não, isso é ruim, né? Isso é ruim, porque nós podemos formar várias jurisprudências em sentido contrário e depois de formada essa jurisprudência vai ser difícil consertar. E às vezes até cavar uma súmula vinculante contrária àquilo que é de interesse do sindicalismo, né? Inserir nas normas coletivas, né, a imposição de contribuição para todos. O caminho que o sindicato está achando, doutor César, é negociar coletivamente com o sindicato patronal. O sindicato patronal também está sem dinheiro, ele também não tem contribuição. Então, o sindicato dos trabalhadores está chamando o sindicato patronal e fazendo convenção coletiva e colocando a contribuição lá dentro, porque aí o sindicato patronal já se obriga pelas empresas para ela descontar, né? E aí é um modo de alavancar o interesse de ambas as partes. Se for por acordo, jamais vai dar certo, né? Porque as empresas não vão querer colocar isso no acordo. E, às vezes, isso é condição sine qua non para alcançar as outras cláusulas que estão sendo negociadas de reajuste e de condições sociais. Aí emperra na contribuição e não vai para frente a negociação, nem uma coisa e nem outra, né? Tomar como parâmetro as homologações dos acordos coletivos feitos pelo TST. Nós temos já 2 ou 3 acordos coletivos que foram homologados lá no TST, no núcleo de conciliação prévia, que eles têm lá, o procedimento prévio dos coletivos, onde se colocou na norma coletiva a contribuição assistencial e o TST entendeu que é válido. Aqui nós temos uma dificuldade na negociação coletiva, porque nós temos a súmula 277, que diz que a norma coletiva, se sua vigência, cessa os direitos. Muitas categorias estão com a database já vencida e as empresas cessaram de cumprir a norma coletiva, não estão dando mais plano de saúde, cesta básica, tem a súmula 277 e não há como sair desse enrosco, porque se ajuizar o dissídio coletivo, o tribunal vai dizer que falta o comum acordo. Então, nós estamos assim, igual na área previdenciária, que tem o limbo jurídico trabalhista previdenciário, que nós chamamos de emparedamento, os sindicatos estão no emparedamento. Eles estão emparedados, vamos dizer assim, né? Não conseguem sair dessa questão.
Existem na lei muitas flexibilizações de direitos individuais em que reduziu-se, né, o alcance do direito. Então, por exemplo, trabalhar na hora do almoço agora é legítimo, pode ser por acordo individual, e aquilo que o trabalhador recebe é indenização. Né? Na jornada 12 por 36 já está incluído um salário complessivo em que os domingos e feriados trabalhados já se consideram compensados na jornada 12 por 36. Ora, todas essas questões que foram reduzidos o alcance pela lei, nós podemos voltar e ampliá-los via negociação coletiva. Né? O nosso problema aqui é sair do emparedamento e alcançar esse grau de maturidade para fazer a negociação coletiva e a aceitação de ambas as partes para sentar e negociar. Né? Muitas empresas chamam os trabalhadores para fazer aditivos dos contratos individuais para reduzir direitos. Então, os sindicatos também têm aí um nicho de entrar com ações anulatórias desses aditivos contratuais individuais. Né? Alguns entendem que hoje é possível fazer negociação coletiva sem contrapartida e que isso não é nulo. Então, é possível reduzir salário sem dar nada em troca. É uma interpretação totalmente equivocada, porque se for negociar e não dar nada em troca, é renúncia, e o sindicato não está autorizado a renunciar. Não é a missão dele renúncia de direito, e sim o alcance da melhoria da condição social. Né? E ainda cuidar desses limites da prevalência do negociado sobre o legislado, não sair negociando prevalência do negociado sobre o legislado de normas de ordem pública absoluta que digam respeito à vida, à segurança do trabalhador e que isso implique em potenciar, por exemplo, aí os acidentes de trabalho e as doenças profissionais. Tá? Previsão de contratação do autônomo, né? Já que é possível contratar autônomo, é possível colocar na norma coletiva regras sobre esses temas e incluir na negociação coletiva também o autoempregado, porque a lei diz que o autoempregado agora pode contratar livremente com o empregador, tudo que ele contratar é válido e nem vai aplicar para ele a norma coletiva. Então, ele pode contratar lá qualquer questão, como vai ganhar acima de 12 mil, é possível dizer, olha, você não tem direito ao plano de saúde, a cesta básica, nada que está na norma coletiva. Então, os sindicatos têm que cuidar também de inserir esse indivíduo na sua representatividade, porque, na prática, eles estão fora, né, da representatividade. Agora, tem muitas normas que eram de ordem pública absoluta, passaram para regras de ordem pública relativa. Então, por exemplo, trabalhar na hora do almoço, o indivíduo recebe indenização. É a primeira vez que eu vejo na vida alguém trabalhar e ter como paga uma indenização e não um salário. Né? Lógico, não vai dar impacto na folha para fins previdenciários, não haverá tributação em cima dessa 1 hora. E, na prática, então, um indivíduo que trabalhava 8 horas e descansava, ele pode trabalhar seguido, na hora do almoço, ele vai só trabalhar 7, não vai mais trabalhar 8, porque ele pode trabalhar seguido, sair 1 hora mais cedo. Né? A empresa vai acabar só pagando 7 horas e ainda aquilo que era hora de almoço é indenizatório. Então, você vai ter um duplo impacto na folha em termos de redução de custos fiscais e previdenciários. Né? Essa questão tem que ser cuidada pelo sindicato também para retomar isso para dentro da negociação coletiva. Né? A questão da despedida coletiva, nós estamos vendo várias despedidas coletivas sem atuação do sindicato, sem paga de verbas rescisórias, e depois esses trabalhadores vêm a juízo ou individualmente, pulverizam um monte de ação de despedida, ou então o sindicato vem com uma ação de despedida coletiva para poder parcelar as verbas rescisórias. Então, a única coisa que nós estamos fazendo no tribunal hoje, principalmente em dissídio coletivo, doutor, é chancelar a despedida coletiva e chancelar parcelamento de verba rescisória com a anuência do sindicato, porque não está tendo outra saída, né? Outra alternativa. Né? Um outro desafio é entrar com ações coletivas de descumprimento das condições de trabalho, pedir a imposição das multas das normas coletivas, porque toda norma coletiva tem multa. E eu queria falar uma coisa com vocês também, que é o seguinte: hoje o trabalhador não está mais entrando com ação. Nós tivemos uma queda de 70% do número de ações que são ajuizadas. Alguém me disse assim, nossa, doutora, eu fui lá na vara, estava um cemitério lá, não tinha nenhum advogado, não tinha audiência, não tinha trabalhador. Sumiu, né, aquele fervor nas varas do trabalho, porque caíram o número de ações trabalhistas. Né?
E o temor dos trabalhadores é a litigância de má-fé e os honorários advocatícios. Eu acho que dá para tentar fazer isso via ações coletivas patrocinadas pelo sindicato, porque aí os honorários advocatícios ficam por conta da questão coletiva do sindicato, né? E existem aí também nas ações civis públicas que a gente pode defender que não cabe honorários e tudo mais, e tentar mudar o foco do ajuizamento dessas ações, até para despersonalizar o trabalhador frente ao empregador e buscar um apoio do Ministério Público para isso, tá? E ainda o 7º desafio é essa questão e os riscos de negociar para quem falar que só está negociando para quem é sócio. Isso é um risco muito grande para o sindicato, né? Então, fazer valer todos os princípios constitucionais, que é o último desafio, e também ter aí uma postura de cautela. Nós não podemos meter os pés pelas mãos e não vai adiantar o caminho da inconstitucionalidade, na minha opinião. Ficar arguindo inconstitucionalidade, porque o Supremo já está adiantando, né, lá em cima, que tudo é constitucional. Então, nós temos que partir da premissa que a lei está aí, nós temos que tentar achar caminhos dentro do que nós temos, trabalhar com o que nós temos, né? E aí eu sempre digo assim, olha, o rio corre inexoravelmente para o mar. E se ele encontra obstáculo, ele contorna, né? Então, esta é a minha mensagem para todos. Obrigada.